Meu filho gritou: "Sirva, minha esposa." E naquele segundo, o barulho dos talheres pareceu uma chuva de pedras caindo dentro do meu peito. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido e se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Eu sou a Marta, mãe do Henrique e da Helena. Sempre gostei de mesa cheia. Domingo, para mim, é cheiro de alho e cebola no azeite. Panela roncando no fogão e gente falando alto no quintal. Naquele domingo, a casa estava do jeito que eu sonhei. Minha filha com o noivo, meu irmão Ricardo, que veio do interior, e a Camila, esposa do Henrique, sentada na ponta como quem ainda tenta entender as regras silenciosas da família. O feijão estava grosso, o arroz soltinho, a farofa no ponto. Eu tinha acordado às 6 para temperar o frango e assar a abóbora com manteiga e sálvia. Fiz tudo com amor. Amor daqueles que a gente mistura com sal e não percebe. O clima começou a mudar quando percebi que o Henrique não tirava os olhos do celular, rindo com memes enquanto a Camila cruzava as pernas e batucava a unha no prato vazio. Helena me ajudava a trazer as saladas. E eu, como sempre, dizia: "Já vai sair, gente. É rapidinho." Quando coloquei a travessa de frango sobre a toalha branca, menos minha toalha de bordado, que foi presente da minha mãe, Sônia, no Natal antigo, respirei fundo e sorri. "Vamos servir?" Foi aí que ele disse. "No, Patty." Não sugeriu. Gritou. A palavra me cortou no meio, como faca que não pede licença. "Sirva minha esposa." Assim, duro, seco, alto, como se a casa não fosse minha. Como se eu fosse uma funcionária atrasada. Eu juro que no primeiro instante achei que tinha ouvido errado. Olhei para Camila. Ela abaixou os olhos, mas não negou, nem confrontou. O silêncio da família pesou mais que panela de ferro. O Ricardo encostou o copo na mesa devagar, como quem não quer fazer barulho na missa. Helena me encarou com aquela expressão que só filha tem. "Mãe, você está bem?" O Henrique. Meu menino grande, 28 anos, e um peito que eu embalava com reza durante as noites de febre. Continuou me olhando como quem espera que a ordem seja cumprida. Naquele segundo, eu vi 2 filmes passando juntos. Num deles, eu via o Henrique de uniforme da escola, me abraçando no portão, dizendo que eu era a melhor cozinheira do mundo. No outro, eu via um homem que eu não conhecia, duro, impaciente, distribuindo ordens como quem empurra sacolas na mão de alguém. E me perguntai, em que esquina da vida eu perdi meu filho? Não era só sobre servir o prato, era o peso todo de uma falta de respeito que vinha crescendo aos poucos, como rachadura que a gente não vê até o azulejo cair. Senti o cheiro do frango, a manteiga da abóbora, a farofa chamando. Senti também a mão da minha mãe, lá do céu, pousando no meu ombro com aquele conselho que ela repetia. "Força não é gritar mais alto, Marta. Força é a dignidade que chega primeiro." Eu poderia ter feito o que sempre fiz. Sorrir, dizer claro, meu filho, e passar o prato com as mãos trêmulas. Poderia ter engolido mais mas naquele dia não quis ensinar a ele, de novo, que a minha casa é lugar onde a mãe aguenta tudo calada. Me levantei devagar. O avental azul, que eu uso há anos, estava amarrado na minha cintura. Ele tem manchas de molho que não saem mais. Um bolso frouxo onde costumo guardar o pano de prato. Toquei o tecido como quem se despede de um hábito. Dei a volta na mesa com calma, sentindo cada par de olhos me seguindo. O Henrique franziu a testa, achando que eu ia me apressar em obedecer. A Camila tentou esboçar um sorriso de canto, desconfortável. Parei atrás do meu filho, soltei um nó do avental. E, com um gesto sóbrio, abri a tira e passei por cima dos ombros dele. Ninguém respirou, nem eu. A casa inteira virou só o barulho da minha voz baixa. "Henrique, meu amor, hoje você vai aprender a ouvir o que significa servir quem a gente ama." Ajustei o avental no peito dele, como eu fazia com o uniforme quando ele era pequeno, e dei um nó firme nas costas. Senti o corpo dele endurecer, as mãos irem instintivamente ao celular, como se buscassem uma saída. Coloquei o pano de prato na mão direita dele e, sem elevar o tom, apontei para a travessa. "Comece
pela sua esposa. E depois, pela sua família, a Camila arregalou os olhos. O Ricardo murmurou meu Deus, como quem acabou de ver um raio cair sem nuvem. Helena mordeu o lábio, segurando o riso e a lágrima ao mesmo tempo. Eu permaneci de pé, com a cabeça erguida, percebendo o tremor leve nas minhas pernas, mas firme dentro de mim. Não era vingança, não era humilhação, era um espelho. Eu só estava devolvendo o reflexo. A palavra servir não é ordem, é escolha. É amor, você ficou maluca, mãe? Ele sussurrou entre os dentes. Não tão baixo que os outros não ouvissem. Eu sorri, pequeno. Se ser louca é ensinar respeito, então hoje eu sou? Ele ficou rubro, o sangue subiu pela orelha. Eu reconheci o menino teimoso que quebrava o carrinho e dizia que a culpa era da parede. Esticou o braço em direção à travessa, duro, como quem levanta um peso na academia. A colher raspou o alumínio. Ele serviu a Camila, que quase não respirava. Depois olhou para mim, pedindo com os olhos que eu o livrasse daquilo. Foi quando eu senti uma dor antiga, aquela que só quem é mãe conhece. Trimmer é mim. A dor de ver o próprio filho lutar contra o que precisa aprender. Eu quis abraçá-lo. Quis dizer, está tudo bem, meu filho, eu sirvo. Mas não naquele dia. Eu já tinha servido demais. Sonhos interrompidos, feriados trocados por plantões, contas pagas com hora extra. Noites de choro engolidas com café preto. Eu já tinha servido com o corpo e com a alma. E ele tinha bebido tudo isso sem perceber o gosto. Henrique, falei com calma, um homem se mede pelo jeito que trata quem cozinha para ele. Quem lava as roupas, quem pega ônibus cedo para pôr comida na mesa, a sua esposa não precisa de criada. Precisa de parceiro aqui e me casa. A gente se serve. A gente se respeita. Eu sabia que aquelas palavras iam ecoar além do almoço. Sabia que talvez doeria agora para curar depois. Ele pousou a colher, o pano de prato caiu no chão. Ninguém se mexeu para pegar. A Camila, enfim, encontrou a própria voz. Obrigada, Dona Marta. Eu mesma me sirvo. Foi tão baixinho que quase virou oração. Eu assenti. Senti um alívio quente atrás dos olhos. Segurei. Não queria chorar. Não por raiva. Se fosse para chorar, que fosse por libertação. Sentei-me então no meu lugar. O mundo não acabou, o teto não caiu. O frango continuou cheiroso, mas dentro de mim, alguma chave girou. Eu sabia que aquele gesto menos amarrar o meu avental no meu filho ia mudar a maneira como a nossa família se olhava. E lá no fundo, temia as consequências. Porque quando a gente muda uma regra silenciosa, o silêncio grita. Henrique retirou o avental, meio desajeitado, e o largou sobre a cadeira ao lado. Isso não vai ficar assim, ele disse num tom que eu reconheci. Era o eco de alguém lá de trás, talvez do pai dele, talvez de histórias não resolvidas. Meu coração apertou. O domingo tinha ganhado outro caminho. E eu, que só queria servir o almoço, agora precisava sustentar a mesa de um jeito novo, com coragem. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Continuando exatamente de onde parei, lembrando as últimas linhas. Henrique largou o avental na cadeira e, com a voz baixa que herdou do pai, quando queria vencer pelo medo, soltou. Isso não vai ficar assim. O domingo tinha ganhado outro caminho, e eu precisei sustentar a mesa com coragem. Eu respirei fundo. O cheiro do frango já não me abraçava, agora me lembrava a brasa. O Ricardo pigarreou, como quem tenta devolver o ritmo à conversa. E o time ontem? Ninguém mordeu a isca. A Camila ajeitou o guardanapo no colo. Os dedos trêmulos, senti que ela vivia uma guerra silenciosa que eu ainda não entendia. Helena tocou meu braço por baixo da mesa. Aquele gesto miúdo que dizia: Mãe, eu estou aqui. Henrique, eu disse, encostando o garfo no prato. Sentamos para almoçar, não para medir forças. Ele riu sem humor. Medir forças? Você me expôs na frente de todo mundo. A palavra expôs bateu no azulejo da cozinha como uma porta mal fechada. Filho, eu não te expus. Eu te lembrei de algo que você esqueceu. Respeito. Ele apertou os lábios.
O celular piscou na mesa. Eu vi o reflexo da tela no prato dele, menos conversa de trabalho, talvez. Ou algum grupo que finge amizade e cobra desempenho como relógio de ponto. Ricardo, com a calma de quem já viu muita tempestade desaguar em poça, falou: Menino, eu fui garçom por 15 anos. Servir não diminui ninguém. Diminui é não reconhecer o outro. Henrique desviou. Tio, com todo respeito, não é isso. É o jeito. E me mirou. A senhora sempre quer dar lição. E o supere prera, para ser servida. Qual o problema? O verbo se embaralhou na boca dele, e a palavra senhora me furou como espinho, menos a distância que ele escolhia por entre nós. A Camila respirou, juntando coragem que eu vi nascer ali mesmo. Henrique, eu fiquei com vergonha do seu tom. Eu me sirvo, amor. Sempre me servi. Ele virou para ela, surpreso, como se esperasse uma aliada. Você está do lado dela agora? Camila fechou os olhos um segundo. Eu estou do lado do que é certo. A sala pareceu comprimir. Senti a velha dor nas costas. Herança de anos segurando filhos, sacolas e contas. Mas me mantive ereta. Quando teu pai foi embora, eu disse. E a frase saiu de mim como porta de armário que há anos precisava ser aberta. Você tinha 8 anos. Lembra de como a casa ficou silenciosa? Lembra de eu chegar do trabalho com um cheiro de produto de limpeza e ainda fritar ovo para vocês? Ele mexeu os ombros, impaciente. E isso tem o que a ver com hoje tudo, respondi. Porque naquele tempo eu te ensinei que casa é lugar de cooperação. Você secava os pratos, a Helena varria a sala. Não criei nenhum rei. Criei filhos? Helena soltou um suspiro que escapou em riso nervoso. É verdade. O Henrico, ela ainda chamava o irmão de infância. Vivia reclamando de secar copo Elmiouhu, ofendido por ser levado de volta. Eu não sou mais criança. Não, eu disse com doçura firme. E por isso mesmo espero mais de você. Foi então que algo cedeu nele, mas não pro lado da humildade. Ele se levantou, a cadeira arrastou no piso, e aquela raspada virou trilha sonora do nosso desencontro. Chega! Eu não vou ficar aqui sendo humilhado. Camila, vamos! Camila olhou para mim, depois para a própria aliança, e balançou a cabeça de leve. Eu fico. Quero conversar com a sua mãe. O rosto dele ficou vermelho. Você fica? Ela respondeu com a calma que só chega quando a gente decide parar de tremer. Fico, e depois você e eu conversamos. Ele pegou as chaves e caminhou até a porta. Antes do sair, atirou. A senhora está destruindo minha família. A acusação me colou na cadeira. Minha família, como se eu fosse um terremoto. A porta bateu. O corredor ficou cheio da ausência dele. Ninguém falou por um tempo. O relógio da parede, o da galinha pintada que a Sônia, minha mãe, achava brega menos tic-tac. Tic-tac. E o me vai menina, ouvindo os conselhos dela. Filha, homem que grita quer encobrir o vazio. E lembrei do pai do Henrique, o Paulo. A primeira vez que ele gritou comigo foi no almoço também, porque o sal estava demais. Eu passei 20 anos achando que manter a paz era me calar, mas a paz que exige silêncio de um lado e comodidade do outro chama-se medo. E eu decidi que meus netos, se Deus me dar esse presente, não aprenderão a confundir medo com paz. Dona Marta Camila começou, a voz macia: me desculpa. Eu não tenho conseguido colocar limites. Ele chega esgotado do trabalho, quer que eu adivinhe tudo, e quando eu tento falar, eu descuiltei sendo difícil. Ela ajeitou uma mecha atrás da orelha. Hoje cedo, no carro, eu falei que estava insegura com o almoço porque sua comida é deliciosa, e eu cozinho diferente. El respondeu: relaxa, eu mando te servirem. Helena arregalou os olhos. Ricardo soltou um vixe. Uma raiva antiga, que eu guardei em potes lá dentro, borbulhou. Não contra a Camila, contra o ciclo. Você não está sozinha, filha, eu disse. E você não é difícil. Difícil é enxergar quando se ama, ela assente-o, chorando em silêncio. Coloquei mais farofa no prato dela. Come um pouquinho. Corpo forte precisa de alimento para a alma aguentar. O almoço recomeçou, tímido. A comida pareceu achar o caminho de volta para as bocas. Aos poucos, as mãos encontraram a salada, o feijão. O Ricardo contou uma história antiga do restaurante onde trabalhou.
Teve um patrão que gritava com todo mundo. Um dia, a cozinheira-chefe, uma mulher que nem você, Marta, dessas de espinha a menos, tirou o avental, colocou na mão dele e falou: "Hoje, o senhor faz o serviço. E amanhã decide se quer ser chefe ou carrasco é o aprendeu." A gente aprende quando é amado e confrontado. Ficamos em silêncio, saboreando a moral como sobremesa. Quando terminamos, eu fui para a cozinha e comecei a lavar a louça. O barulho da água sempre foi meu refúgio. Helena pegou o pano e se postou ao meu lado, sem falar nada. Camila enxugava os talheres, concentrada como quem reza. No meio das panelas, um medo me visitou. E se o Henrique nunca mais volta? E se volta, pior. A fé, essa amiga que às vezes chega sem avisar, respondeu em mim. Firme. Verdade que é dita, com amor encontra seu caminho. O celular vibrou. Mensagem do Henrique. Parabéns. Você conseguiu colocar minha mulher contra mim. Tá feliz? O gosto do sabão ficou mais amargo na boca. Eu enzuguei as mãos e escrevi devagar, escolhendo cada palavra como quem escolhe semente. Não estou contra você, filho. Estou a favor do respeito. Seu e dela. Quando quiser conversar, estarei aqui. O visto apareceu e sumiu. Nada de resposta. Voltei para a pia e, sem perceber, comecei a cantar baixinho um hino antigo. Desses que a gente aprende na igreja de bairro, não pelas palavras, mas pela memória de que eu já sobrevivi a outras tempestades. Helena encostou a cabeça no meu ombro. Mãe, você foi gigante. Eu sorri de canto. Eu só fui mãe, filha, mãe cansada de se calar. À tarde, depois que o Ricardo foi embora e a Helena saiu com o noivo, a Camila pediu para ficar mais um pouco. Sentamos na varanda, o sol se pondo por trás do pé de acerola que o Henrique plantou quando era adolescente. Ela olhou para o céu e perguntou: "A senhora acha que ele pode mudar?" Eu pensei no menino de joelhos no portão, pedindo desculpa por quebrar o vaso da vizinha. Pensei no homem de hoje fechado em si, com medo de parecer fraco. Acou que o sim, respondi, se ele aceitar olhar para si, não para os outros. Mas mudança dói, Camila, e pede humildade. Ela mexeu na aliança. Eu às vezes tenho medo de dizer o que sinto, porque quando eu digo, ele vira essa pedra. Pedras também racham, eu disse, lembrando do muro do quintal que trincou por dentro antes de a gente ver por fora. A gente precisa escolher erguer jardim ou erguer muro. Jardim dá trabalho todo dia, mas floresce. Camila me abraçou. Foi um abraço pequeno, mas honesto. Desses que ficam guardados em lugares bons. Quando ela foi embora, a casa ficou grande demais. Andei pelos cômodos ajustando almofadas, cheirando a toalha bordada da minha mãe, guardando o avental na gaveta. Ali, diante do pano manchado de anos, eu entendi que o gesto de mais cedo não foi sobre humilhar. Foi sobre dizer: aqui na minha mesa, ninguém vira servo do outro. A gente se serve de amor. À noite, o portão rangeu. Meu coração pulou. Henrique entrou devagar. O rosto cansado, os olhos fundos. Sem telefone na mão, semi-armadura. Parou na cozinha, olhou a pia brilhando. O fogão limpo, o avental dobrado. Posso entrar? Perguntou. Como se a casa não fosse o lugar onde ele cresceu. Sempre pôde. Eu respondi. É o 600. Passou as mãos no cabelo. Ficou um tempo em silêncio. Quando abriu a boca, não saiu o grito. Saiu o menino. Eu não sei como falar sem parecer fraco. A confissão encontrou um espaço dentro de mim que eu venho guardando para esse momento. Então fala fraco mesmo, eu disse, porque é daí que a força nasce. Ele respirou, desarmado. No trabalho, todo mundo pisa em mim. Meu chefe acha que eu sou uma máquina. O cliente liga de madrugada. Eu chego em casa e não consigo parar de mandar. Eu mando para sentir que controlo alguma coisa. Fechou os olhos. Eu tava com raiva de mim, não de você. A cozinha ficou quente. A verdade, quando chega, esquenta. Eu estendi a mão e toquei a dele. Obrigada por dizer. Ele enxugou com o dorso da mão uma lágrima que insistiu. Mas eu não sei mudar. A voz dele quebrou. Eu lembrei do dia em que ele tirou as rodinhas da bicicleta. Caiu 3 vezes antes de atravessar a rua rindo. Você já mudou um dia, filho. Vai lembrar como faz.
Ele me olhou como se procurasse um mapa. E a Camila conversa com ela. Não manda. Pede. Pergunta. Tem uma diferença do tamanho do mundo, ela sente-o. E o silêncio dessa vez foi bom, como cobertor em noite fria. Eu coloquei um pedaço de bolo simples na mesa, menos fubá com erva doce. Ele mordeu, fechou os olhos, sorriu. Gosto de infância, gosto do lar. Corrige. Eu achei que seria o fim. Mas estava só começando. Porque pedir perdão é só a primeira curva. A estrada verdadeira é provar deia após deia, que a gente aprendeu. Na manhã seguinte acordei cedo, mais por costume do que por descanso. O sol bateu na parede da cozinha, desenhando um retângulo de luz sobre a mesa. Fiz café coado, bolo de fubá que sobrou e rezei baixinho, pedindo sabedoria. Meu celular apitou. Mensagem da Camila. Posso passar aí? Depois do trabalho? Respondi que sim. Minutos depois, outra notificação. O Henrique havia escrito no grupo da família, menos aquele com figurinhas da galinha da parede e aniversários esquecidos. Gente, desculpem por ontem. Tô pensando em como arrumar. O Ricardo mandou um joinha. A Helena soltou um orgulho de ver homem pedindo desculpa. E eu fiquei em silêncio, escolhendo não aplaudir com pressa. Perdão aplaudido cedo demais vira prêmio por esforço mínimo. Eu queria ver consistência. O dia correu entre roupa no varal e louça que insiste em multiplicar. No almoço, fui ao mercado da esquina. Dona Zulite, do caixa, perguntou com aquela curiosidade de bairro. Deu tudo certo no seu almoço ontem, Marta. Eu sorri de canto. Deu certo de um jeito diferente, Zuleide. Ela riu. Às vezes o certo da gente vem embrulhado em briga. Paguei. Voltei com as sacolas, e a vida seguiu nas tarefas miúdas que sustentam o grande. À tarde, a campainha tocou. Era a Camila, com olheiras e um abraço que pedia colo sem dizer. Coloquei água para ferver e chá de camomila na caneca. Sentamos na varanda, de frente para o pé de acerola. Ela encarou as mãos, caladas por um tempo, até que falou. Dona Marta, ontem quando cheguei em casa, o Henrique estava sentado no sofá, estranho, sem TV, sem celular. Ele chorou? Fechei os olhos por dentro. Choro de homem que não é encenado tem gosto de primeira verdade. E vocês conversaram? Perguntei. Ela assentiu. Ele pediu desculpa. Disse que vai buscar ajuda. Falou em terapia. Meu coração bateu mais compassado. Isso é bom. Camila respirou fundo, como quem mergulha e precisa subir rápido. E eu preciso te contar outra coisa. Ela levou a mão à bolsa, tirou um envelopinho de papel pardo. Ultrassom. Minha garganta apertou do tamanho de uma moeda. Tô de 7 semanas, ela disse, e as palavras vinham com lágrimas, mas não de medo apenas, tinham esperança misturada. O mundo ficou cheio do som dos passarinhos. Eu pensei no retângulo de luz na cozinha mais cedo. Entendi. Deus às vezes ilumina antes da gente saber por quê. Minha filha, sussurrei. Parabéns. E a abracei como se o abraço pudesse virar a parede ao redor dela. O Henrique sabe. Ela balançou a cabeça. Não. Eu ia contar ontem no final do almoço. Queria fazer surpresa. Aí aconteceu tudo aquilo. Senti um arrepio na nuca. As palavras do meu gesto voltaram. Hoje você vai aprender o que significa servir. Agora havia um terceiro ser nos ouvindo por dentro. Você quer que eu esteja com você quando contar? Perguntei. Camila enxugou as lágrimas. Quero. Acho que ele vai ficar feliz, mas também com medo. E preciso que ele entenda que não dá para um bebê nascer num lugar onde servir é grito. Combinamos de Xomalou para vir naquela noite. Mandei mensagem, filho. Passa aqui às 20 horas. Chá e conversa. Ele respondeu com um voo que me soou manso. Às 8, o portão rangeu de novo. O Henrique entrou com aquela cautela de quem pisa em Casa Santa. Cumprimentou a Camila com um beijo na testa. Me olhou buscando um evento meteorológico dentro da minha pupila. Mãe, eu marquei uma psicóloga quinta-feira. É perto do trabalho. Eu segurei a alegria como quem segura uma pipa em vento forte, sem soltar tudo de uma vez. Fico feliz, filho. Camila, com as mãos trêmulas, tirou o envelope da bolsa. Colocou sobre a mesa. Amor, eu tinha um motivo para estar nervosa ontem. Ele franziu a testa, abriu o papel. Encarou a imagem em preto e branco como quem olha para o universo pela primeira vez. Nossa,
A voz dele falhou na última vogal. Camila. Ele levou as mãos ao rosto. E o homem grande de ontem virou um menino que acabou de ganhar um mundo novo. Eu vou ser pai, repetiu. Como se precisasse convencer o próprio eco. O silêncio que veio foi bom, mas logo a realidade entrou pela porta. Descalça. Eu não posso ser o pai que grita, ele disse. Não posso repetir. O nome do pai dele, meu ex-marido, caiu na mesa como colher no chão. Eu encarei o passado por um segundo. O Paulo era um homem que confundia autoridade com ausência e, quando presente, confundia a voz com força. Não vai, eu disse firme. Se você escolher diferente, não vai. Mas escolher diferente pede prática. Ele assentiu, marejado. Camila, me perdoa pelo almoço. Ela segurou a mão dele. Eu te perdoo se você fizer da desculpa um começo, não um fim. Eu sorri por dentro. Ela tinha uma coragem bonita. Ele respirou fundo, como quem pesa a frase. Eu vou provar. E então se voltou para mim. Mãe, eu queria pedir outra coisa. Posso aprender a cozinhar com a senhora? Quero servir direito. Ri. Surpresa de amor. Pode. Mas aqui não tem curso rápido não. Tem panela, paciência e bom humor. Ele aceitou os termos como quem assina contrato de vida. Nos dias seguintes, organizamos pequenos rituais. Toda terça, Henrique vinha depois do trabalho para a aula de cozinha. Começamos pelo básico. Arroz que não empapa, feijão temperado com calma, frango que dura sem pressa. Ele errava, ria de si mesmo, queimava um alho ou outro e a casa ganhava um novo cheiro. De tentativa honesta. Às vezes, a voz dele subia com ansiedade. Eu levantava a sobrancelha e ele mesmo se corrigia. Respirei. No sábado, aconteceu algo que eu não esperava. Estávamos no mercado e no corredor do açúcar encontrei o Paulo. O tempo tinha feito dele um retrato mais pálido, mas o olhar era o mesmo. Aquele que tenta calcular onde está o poder. Ele me viu e fingiu surpresa controlada. Marta. Depois notou o Henrique, que colocava farinha na cesta. Filho. A palavra ficou torta. Henrique se virou. Encarou o homem que foi ausência e presença errada ao mesmo tempo. O silêncio ficou pesado, como saco de 10 quilos de arroz. Eu ia te procurar, Paulo disse, olhando para o Henrique, mas checando minha reação. Ouvi dizer que você casou. Parabéns. Henrique respondeu com educação medida. Casei sim. Paulo abriu um sorriso que não alcançou os olhos. E a senhora Marta continua mandona. A provocação vinha embrulhada em piada. Eu ia engolir para não estragar o sábado. Mas o Henrique respirou e, com calma, colocou o corpo entre mim e o velho fantasma. Pai, aqui ninguém manda gritando. A gente aprende. A mãe me ensinou. A frase dele me atravessou como um vento bom. Paulo revirou os olhos. Virou o santo agora? Henrique deu de ombros. Virei filho. Finalmente, a conversa terminou sem briga. Mas a poeira que levantou dentro de mim ficou rondando. À noite, na pia, pensei, os fantasmas não morrem. Eles aprendem a conviver com a nossa luz. E a luz que eu queria para minha casa agora tinha nome. Respeito. No domingo repetimos o almoço. A mesma toalha de bordado da minha mãe, as mesmas travessas. Convidei o Ricardo e a Helena. Camila trouxe uma salada caprichada. Henrique chegou cedo, com uma flor simples para mim e um avental novo, comprado na feira. Azul, com a frase cozinhar, é um ato de amor bordada, de leve. Ele me entregou e disse, hoje eu sirvo. Eu respirei fundo e uma alegria cuidadosa encheu meus olhos. Então sirva com o coração. Ele serviu primeiro a Camila, depois a irmã, o tio e por fim a mim. Não houve discursos, houve gesto. E gesto fala alto sem ferir o ouvido. Eu também me servi e come devagar, saboreando o que não estava no prato. Quando o almoço terminou, o Henrique recolheu os pratos e foi para a cozinha. Antes de fechar a porta, ele olhou para mim, pedindo permissão. Eu assenti. Ele lavou, enxugou, guardou. Sam e o Mender sem ninguém aplaudir. Foi ali que entendi o começo da virada. Mas a vida, caprichosa, preparava outra curva. À noite, a Helena me ligou apressada. Mãe, você está sentada? O pai mandou mensagem no meu celular. Quer conversar com a família. Diz que quer reparar o que quebrou. O telefone gelou na minha mão.
Reparar? O homem que preferiu sumir ao pedir desculpa agora queria mesa? O meu coração ficou entre a vontade de proteger os meus e o medo de abrir a porta para o vento antigo. Eu achei que seria o fim daquele ciclo, mas estava só começando. Passei a noite em claro, ouvindo o portão que não rangia e o vento que passava sem pedir licença. Deitei, levantei, dobrei toalhas que já estavam dobradas. Quando a madrugada ficou mais macia, decidi. Se a conversa fosse acontecer, seria com regras. Não na minha cozinha, não na minha fragilidade. Liguei para o salão da igreja do bairro, Dona Lourdes, que cuida da agenda das festas. Atendeu com a voz de quem já acorda com fé. Tem um cantinho livre às 7 da noite, Marta. Reservei. Pedi uma sala pequena, mesa simples, 4 cadeiras, queria que a humildade coubesse. Mandei mensagem para o grupo, reunião hoje 98, no salão da igreja. Assunto: família, regras. Ninguém grita, ninguém interrompe, ninguém aponta o dedo. Quem trouxer culpa vai levar de volta. Quem trouxer verdade será ouvido. Se a voz subir, a conversa termina. O Ricardo respondeu com um amém brincalhão. A Helena mandou um coração. O Henrique escreveu: eu vou. A Camila: eu também. Pro Paulo, enviei no privado, seco e respeitoso. Eu respondo: estarei lá. À tarde fiz um café forte. Vesti uma blusa que me dá coragem menos azul escuro. Gola simples. E prendi o cabelo. Olhei no espelho e tentei reconhecer a mulher que eu era antes das rachaduras. Não voltei no tempo, mas vi que embaixo das marcas tinha uma espinha dorsal que não dobrou. Lembrei do avental no Henrique, do ultrassom com a vida começando, e entendi. O perdão que eu buscava não era convite para voltar ao que doeu, era um paradeiro novo. Chegamos ao salão um pouco antes das 7. O lugar cheirava a cera de piso e bolo de festa antiga. A imagem de Nossa Senhora na parede parecia me lembrar de uma frase da minha mãe. Paciência é músculo. O Henrique puxou a cadeira para a Camila, que, de mãos dadas com ele, parecia menos trêmula. A Helena sentou do meu lado. O Ricardo de frente como guarda da esquina. Às 7 em ponto, o Paulo entrou. O tempo tinha passado em cima dele com pressa. O cabelo mais ralo, os ombros um pouco caídos, mas o olhar ainda trazia aquela régua invisível que mede os outros para ganhar altura. Ele examinou a sala, sorriu de canto fim de laveza. Boa noite, eu respondi. Boa noite, obrigada por vir. Ele sentou, cruzou as pernas e mexeu na aliança que não estava menos hábito antigo que a mão guardou sozinha. Eu pedi essa conversa porque... Respirou buscando palavras polidas, porque quero reparar erros. Reparar não é remendar com fita crepe. O Ricardo soltou, direto, e eu lancei um olhar de susto e gratidão. A gente combinou de não interromper, eu lembrei, e ele assentiu, pedindo desculpa com os olhos. O Paulo prosseguiu. Eu errei, bebi demais, trabalhei demais, exigi demais. Fui ausente, a palavra fui. Me atravessou, tempo verbal também é escudo. Foi, como se tivesse ficado num passado que não respinga no presente. Eu me inclinei um pouco, apoiando as mãos na mesa. Paulo, obrigada por admitir, mas aqui a gente trabalha com verbo no presente. Você é responsável hoje pelo que semeou antes. O que você quer de verdade? Ele mordeu o lábio. Quero reaproximação. Quero ver meus filhos. Quero conhecer meu neto quando nascer. A Camila piscou surpresa. Não tínhamos contado. O Henrique apertou a mão dela e com calma falou. Camila está grávida, pai. 7 semanas, o rosto do Paulo balançou por um segundo, como quem é pego pela beleza e não sabe onde apoiar. Parabéns, ele disse. Baixo e foi sincero. Eu reconheci a fresta. Reaproximação, sim. Falei, mas com limites. A porta não está trancada, mas também não está escancarada. Aqui ninguém grita. Aqui ninguém culpabiliza. O passado a gente olha de frente, não como museu, mas como ala. Topa? Ele assentiu, mas o gesto foi de quem assina contrato sem ler as letras pequenas. Tentou uma piada. E eu posso trazer sobremesa? O Henrique respirou, tenso. Pode trazer respeito. O resto a gente compra. Eu toquei o joelho dele por baixo da mesa.
Calma. O Paulo suspirou. Olha, eu tenho bebido menos. Tô tentando. A Helena, que ficou adulta depois de recolher cacos demais, perguntou mansa. Quem te ajuda? Ele esticou o corpo, defensivo. Eu me basto. A palavra acendeu um alerta. Quem se basta não precisa de ninguém menos, e quem não precisa de ninguém costuma usar os outros como escada. A gente não tá aqui para te ver forte, Paulo. Tá aqui para te ver verdadeiro. Força a gente confunde com pedra. Verdade, às vezes, é água, menos eu disse. Ele riu curto. Você sempre com metáforas, Marta, não são metáforas. São cicatrizes com legenda. Por um momento, o silêncio foi útil. A Camila então falou. Seu Paulo, eu sou nova aqui, mas queria dizer uma coisa. Eu amo seu filho, e eu não vou viver numa casa onde servir é sinônimo de mandar. Seu neto precisa de um pai que peça, não que ordene. O Paulo lançou um olhar rápido para o Henrique, procurando cumplicidade, mas encontrou um homem alinhado ao que ouviu. Ela está certa, o Henrique disse, e a voz dele não era grito, era convicção quieta. Eu marquei terapia. Tô aprendendo a falar sem esmagar. A surpresa real apareceu nos olhos do Paulo. Terapia? Uma sombra de desdém quis nascer ali, mas morreu quando ele me viu firme. Psicóloga, eu completei. Quinta-feira. Ele abaixou os ombros, derrotado por um alívio que não sabia que precisava. Eu não sei se consigo isso. Consegue se quiser, mas não é condição para conviver com a gente. Condição é respeito. Menos apontei. A conversa foi andando por pedras e pequenas pontes. Paulo pediu desculpas, tortas, com vírgulas fora do lugar, mas pediu. Lembrou de episódios que eu preferia esquecer. O prato com sal demais. A noite em que não voltei a tempo de ouvir me perdoa que nunca veio. Quando ele tentou me culpar pelo jeito duro com que criei as crianças, eu ergui a mão. Não, Paulo, eu criei forte porque precisei. Forte não é áspero. Áspero era o teu silêncio depois do grito. Ele quis levantar. O corpo dele obedece primeiro à fuga. O Henrique, sem tocar, segurou a saída com palavras. Pai, regra. Se a voz subir, acaba. O Paulo congelou. Encarou o próprio reflexo na janela escura do salão e, pela primeira vez, baixou um pouco a cabeça. Eu vou tentar. Encerramos com um acordo simples, um almoço no domingo seguinte em casa, com a presença dele por 2 horas, sem álcool e sem discussões sobre o passado. Se for para recontar ferida, a gente deixa para o terapeuta, eu disse. Ele concordou, e eu vi uma fração de homem olhando para si como quem encontra uma foto antiga. Saímos. O vento da praça estava frio. O Henrique me abraçou, um abraço de adulto que aprendeu a não pesar. Obrigado, mãe. Eu encostei a cabeça no ombro dele. A gente tá aprendendo junto. Achei que a noite tinha acabado, mas o celular vibrou no caminho de casa. Áudio do Paulo. A voz veio embargada, sem maquiagem. Marta, eu não contei lá porque eu tenho vergonha. Tive um susto semana passada. O médico falou de uma isquemiazinha, botou um monte de nomes e disse que, se eu não mudar, o coração vai cobrar. Eu tenho medo de morrer, sozinho. Parei sob o poste, os olhos molhados pelo claro da rua. O Henrique e a Helena me olharam, esperando um veredito. Reproduzi o áudio para eles. O passado e o futuro sentaram no mesmo banco. E eu ali no meio, costurando. Em casa, diante do avental dobrado e do ultrassom imantado na geladeira, rezei uma oração sem palavras. Só soprei. Senti que a vida me pedia 2 mãos ao mesmo tempo. Uma para acolher e outra para delimitar. O domingo seguinte seria teste e travessia. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Passei a semana como quem prepara terreno. Não era sobre cardápio, era sobre a clima. Abri as janelas todas as manhãs, deixei a casa respirar, lavei a toalha de bordado da minha mãe e guardei o avental novo que o Henrique me deu. Na quinta, ele foi à psicóloga. Volto serio, mas leve de um jeito que eu reconheci. O peso quando ganha nome perde metade da força. Falei de você, do pai, do trabalho. Chorei, ele disse, e não justificou. E o Essel responde. Que bom. No sábado à noite, a Camila apareceu com um pote de vidro.
salada de grão de bico, molho de iogurte, um pão que a vizinha ensinou a fazer. Tinha brilho nos olhos e enjoo de começo de gravidez. Vai dar certo, eu disse, ajeitando uma almofada nas costas dela. Helena chegou depois com flores do mercado, simples, honestas. O Ricardo trouxe sorriso e piada. Eu respirei. O tabuleiro estava posto, faltava a peça que mais assustava. No domingo, acordei cedo e temperai o frango com alho e limão, daquele jeito que o Henrique já sabia. Ele ficou do meu lado a manhã inteira, como aluno aplicado, provava o sal, perguntava, lavava as mãos de novo e de novo. Quando eu sinto vontade de apressar, eu respiro, ele comentou, rindo do próprio excesso. Respira, repeti, e era receita para a panela e para a vida. Onde isso? O portão rangeu. O coração pulou. O Paulo entrou com uma caixa de pudim na mão, sem garrafa, sem o perfume antigo que denunciava a fuga. Bom dia, falou, contido, bom dia, respondi, e indiquei a sala. Ele abraçou a Helena, que retribuiu com cuidado. Cumprimentou o Ricardo, chegou ao Henrique, hesitou. O filho não recuou, mas também não encolheu. Ofereceu a mão, firme. Bem-vindo, pai. Eu vi um homem cumprimentar outro com a régua do respeito e quase chorei. Sentamos. Eu disse as regras de novo, como quem lembra que sinto salva mesmo quando a estrada parece calma. 2 horas. Nada de passado em detalhes. Se a voz subir, a gente faz intervalo, ela assente, mexendo no relógio. Tudo bem. O cheiro do frango ocupou a casa. A toalha branca brilhou. Coloquei a travessa no centro. O silêncio pesou um pouco. Silêncio que não era medo. Era medo tentando não ser. Hoje eu sirvo, o Henrique anunciou, e me olhou pedindo aprovação. Eu cedi com um gesto. Ele vestiu o avental. Serviu a Camila primeiro, de um jeito bonito. Depois a Herman, o tio, a mim. Por último, o pai. Quando encostou a colher no prato do Paulo, a mão dele tremeu levemente. Obrigado, o Paulo disse. Simples. Eu notei o detalhe. A palavra saiu numa voz sem armadura. Começamos a comer. Falei da acerola que andava doce. O Ricardo contou do vizinho que cria galinhas no quintal. A conversa foi se aquecendo como panela em fogo baixo. O Paulo, timidamente, perguntou a Camila do trabalho. Ela respondeu que estava de licença médica por causa dos enjoos fortes. Gravidez é assim. Eu emendei. E por um instante fomos um trio antigo. Homem, mulher, novidade no caminho. Ele encarou o ultrassom preso na geladeira. Vai ser menino ou menina? Riu sem graça. É cedo, Camila disse. Saúde já é milagre. De repente, um tropeço. O Paulo olhou para o Henrique e soltou. Talvez por reflexo de quem quer achar terreno familiar. No meu tempo, quem mandava na mesa era o pai. A frase caiu como prato na beirada da pia. O Henrique congelou um segundo. Eu senti o velho hábito dele de estufar o peito procurando volume. Camila me olhou, aflita. O relógio da galinha foi o único barulho por 3 batidas longas. Então, meu filho respirou, lento. Colocou a colher na mesa e, com a calma que a terapia empresta à coragem, respondeu. Aqui a gente não manda. A gente combina. O Paulo abriu a boca, fechou. A veia do pescoço ensaiou um pulso mais forte, como quem chama o grito antigo, mas ele olhou ao redor. A toalha, a barriga leve de Camila, a minha mão sobre a mesa, o avental, no peito do filho. Combina. Repetiu, saboreando a palavra como quem tenta gostar de algo novo. Tudo bem. E assentiu. Aquilo foi pequeno por fora e enorme por dentro. Eu achei que o susto do velho costume ia passar ileso, mas a vida decidiu apertar mais um pouco, só para ver se a lição tinha colado. Quando o almoço terminou, o Henrique recolheu os pratos. Camila levantou para ajudar. Eu fechei a janela da sala para o vento não engolir a toalha. O Paulo ficou sentado mosnojolo, olhando o nada. De repente, levou a mão ao peito. Não foi teatral, foi real. A respiração encurtou, o rosto empalideceu. Água, ele pediu, baixo. Em outros tempos, o pânico viraria grito, e todos correriam em direções opostas. Dessa vez, o Henrique foi até a cozinha sem atropelar,
serviu um copo, voltou e se agachou ao lado do pai. Olha para mim. Respira comigo. Fez junto, o pai acompanhou. Eu aferi a pressão com um aparelho que guardo desde a diabetes da Sônia. Estava alta, mas longe de desespero. Você precisa sentar, levantar devagar, eu disse. A gente chama o posto se piorar. Ele assentiu, vergonhoso. E então veio o que eu não esperava. Com as mãos trêmulas, o Paulo falou sem máscara. Eu tive medo de morrer sozinho e achei que, se eu voltasse, se eu impusesse, ninguém ia me deixar. A frase era torta, mas verdadeira. O Henrique pousou a mão sobre a dele. Ninguém precisa mandar para ficar. A gente quer você vivo, mas, para ficar, tem que caber. Caber é respeitar o espaço. O Paulo chorou. 2, 3 segundos de choro de homem menos, que é sempre de menino. E enxugou rápido, envergonhado do próprio alívio. Eu coloquei um pano de prato ao alcance, sem comentar. Camila trouxe o pudim e fingiu procurar talheres só para dar ar ao momento. Depois do susto, a conversa virou mansa. O Paulo contou do médico, da tal isquemiazinha, da recomendação de caminhar na praça. Posso começar hoje? Perguntou, como criança pedindo para brincar depois do dever. Pode, eu disse, mas devagar. Ele riu, sincero. A hora corou, e quando o relógio bateu 2 horas, eu cumpri a regra. Por hoje é isso. Ninguém implorou por mais. O fim combinado da segurança. Na porta, ele me agradeceu. Pela comida e por não gritar comigo, eu sorri. Firmeza não precisa de volume. Ele olhou o Henrique. Posso te ligar amanhã? O filho assentiu. Lica? Vamos caminhar. Ele se virou para Camila. Cuida dela, pai. O Henrique disse, corrigindo com um sorriso. Desculpa. Cuida de vocês. O Paulo sorriu torto, mas aprendeu a direção. Quando ele saiu, a casa ficou cheia de um silêncio bom. Eu encostei na pia e deixei as lágrimas que guardei a manhã inteira. Não por drama, por gratidão. Henrique me abraçou por trás, encostou o queixo no meu ombro e sussurrou. Mãe, hoje eu não repeti. Aquilo era tudo. À noite, sentei à mesa com um caderno onde guardo contas e rezas. Escrevi 3 linhas. Hoje, servimos sem humilhar. Hoje, combinamos sem mandar. Hoje, o ciclo trincou. Fechei os olhos e ouvi as vozes antigas, menos as que gritavam dentro e fora de mim, menos ficando mais longe. Mas a vida, sempre ela, gosta de testar o que acabou de inaugurar. Na segunda-feira cedo, antes do galo do vizinho, o interfone tocou. Era o carteiro. Dona Marta, documento para a senhora assinar. Abri o envelope e vi o nome do Paulo no cabeçalho, ao lado de termo de reconhecimento e partilha. A mão gelou. Ele queria reparar mais do que com presença menos. Tinha algo de herança, dívida ou segredo vindo aí. Respirei fundo. Olhei para o avental pendurado, para o ultrassom na geladeira, e entendi. A justiça às vezes usa papel. E o perdão? Coração. Eu teria que equilibrar os dois. As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça. Quero reparar o que quebrou, mas o que estava escrito naquele documento. Mudaria o rumo da nossa história. Abri o documento na mesa da cozinha, com o cheiro de café ainda no ar. As letras pretas dançaram um pouco na minha frente, até se assentarem. Reconhecimento de débitos pretéritos relativos à pensão e partilha amigável do imóvel. Cito a Rua das Amendoeiras, apto 302. Ou o apartamento onde começamos a vida, antes do barulho e da solidão. Meu peito fez um som de porta antiga. O papel dizia que havia dívida de condomínio e Ipitu. Dizia também que o Paulo se comprometia a transferir a parte dele para mim e para os filhos, desde que as pendências fossem acertas em conjunto. Palavra que pode ser abraço ou algema. O Henrique chegou pouco depois. Vindo do trabalho com a gravata no bolso e a culpa nos ombros menos culpa de filho, essa que vem fácil e sem convite. Leu o documento, mordeu o lábio. Mãe, eu pago uma parte, a Camila do lado. Segurou a barriga ainda sem curva e sussurrou. A gente dá um jeito. Eu fiz com a mão um gesto de cortar água fervendo. Não, dívida de pai é de pai. A Helena entrou na conversa pelo Viva Vaz, da escola onde dá aula. Mãe,
Se precisar, filha, interrompido Chey e firm. Ninguém aprende responsabilidade se a gente faz o dever por ele. Liguei pro Paulo. Vi o documento do outro lado. Um silêncio que não era ruído. Era espera. A gente conversa no cartório com testemunha e caneta boa, eu disse. Nada de acordo no corredor. Ele concordou rápido demais com Isagradzer. No Duke said. Agradecer se dá depois que se sustenta o combinado. Marquei horário para a manhã seguinte. Pedi para o Ricardo nos encontrar lá. Gente de coluna ereta ajuda a sala a ficar em pé. Vesti minha blusa azul de coragem. Peguei a pasta com documentos que guardo como quem guarda retratos e fomos. O cartório tinha cheiro de papel e álcool em gel. Cadeiras duras e gente com história na mão. A moça do balcão, paciente e objetiva, pediu identidades, CPF, e ofereceu água. Na parede um aviso sobre reconhecimento de firma que me deu vontade de rir por dentro. Se a vida exigisse firma reconhecida para promessas, a fila ia dar a volta no quarteirão. O Paulo chegou com passos medidos, trazia uma pasta preta e um convite nos olhos. Vamos ser rápidos. Eu o cumprimentei com educação que não é tapete. Rápido não. Claro, sentamos frente a Tabeliã, uma mulher de voz macia e olhar que tudo entende, sem se meter. Ela leu em voz alta, linha por linha, como quem descasca fruta com cuidado para não perder o suco. Quando disse dívida total aproximada, senti o peso. Era dinheiro de meses e meses, quase um ano de respiro apertado. O senhor propõe que a quitação seja solidária entre todas as partes. Ela leu, proponho, devolvi, encarando o Paulo, ou impõe? Ele pigarreou. Eu pensei que dividindo a gente resolveria mais rápido. Rápido é uma palavra que vive brigada com certo. Eu respirei. Henrique se remexeu na cadeira. Queria salvar como sempre. Toquei de leve o braço dele, meu aviso de não corre. A Helena chegou, ofegante, com um coque torto de professora. Sentou ao meu lado como quem faz guarda. Paulo, falei, mantendo a voz no chão, eu não vou usar o dinheiro dos nossos filhos para pagar o preço do teu sumiço. Se quer reparar, ótimo, repara com o que é seu. Ele bufou, baixinho, eu não tenho tudo, então começa com o que tem menos, disse o Ricardo. Uma pedra de serenidade. Vende o carro, usa o FGTS, renegocia. Quem fez o nó puxa a ponta. A Tabeliã guardou? Neutra como a justiça deveria ser. O Paulo olhou para a janela, o homem que sempre correu agora se via sem pista. Eu posso vender o carro, murmurou. E tem um saldo do FGTS que dá para pegar por causa da tal isquemia. O médico assinou um laudo. El falava aí. Pela primeira vez, parecia pedir não permissão, mas caminho. A Tabeliã anotou. Podemos inserir que a parte do senhor arcará no mínimo com 80% da quitação, e que o restante, sem necessário, será descontado de futuras parcelas da pensão atrasada, com correção. Ela me ouviu? Concorda. Olhei para o Henrique e para a Helena. O futuro deles me devolveu um sim calmo. Concordo. E o imóvel? Perguntei. A transferência tem pega-ratão? Não. Dona Marta menos a Tabeliã respondeu. Assim que as certidões de débito estiverem zeradas, registramos a partilha, 50% para a senhora. Os outros 50%, divididos entre os 2 filhos. Pensei na toalha de bordado da minha mãe. E nas vezes em que paguei aluguel com moeda e oração. Aquilo não era prêmio, era requalíbrio. O Paulo tentou enfeitar. Quero que vejam que eu estou tentando. Eu não dei palmas. Aplauso cedo atrapalha aprendizado. O que a gente vai ver é o boleto pago e a transferência registrada. O resto é bonita intenção. Ele mordeu o canto do lábio. Apertou a caneta. A Tabeliã puxou o termo de confissão de dívida e o aditivo de partilha. Assinam aqui, aqui e aqui. Na primeira assinatura, a mão do Paulo tremeu. Não como quem finge arrependimento. Como quem recebe de volta o peso do próprio nome. Henrique respirou fundo, como se cada H que ele carregou da infância estivesse, finalmente, pousando num lugar seguro. Helena segurou minha mão por baixo da mesa. Mãe, é justiça. Concordei com a cabeça. Mas por dentro, eu chorava a menina que um dia precisou pedir desconto no mercado e dizer pro açougueiro,
A carne é para criança. Terminada a leitura, a tabeliã nos deu cópias. O barulho do carimbo me soou como sineta de escola. Aula dada, tarefa de casa entregue. Na porta, o Paulo me parou, tímido. Eu vou vender o carro hoje. Te mando o comprovante. Manda pra tabeliã, pro grupo e guarda pra você. A gente não anda mais no escuro, ela sente-o. Saímos do cartório e o sol do Maiodéia fez a cidade brilhar de um jeito que só a verdade faz. Não a verdade perfeita, mas a suficiente pra gente se orientar. Fomos almoçar num self-service simples ali perto. O Henrique, com um prato de feijão e bife acebolado, estava silencioso. O que foi? Perguntei. Ele deu de ombros, engolindo um nó. Eu sempre quis te poupar. E hoje eu vi que te proteger é te acompanhar. Não decidi por você. Coloquei a mão no rosto dele, como quando ele tinha febre. Crescer é isso. Aprender onde termina um impulso e começa o respeito. À tarde, em casa, encostei a testa na geladeira e agradeci baixinho. Não por ter ganho nada material, mas porque naquele papel eu vi uma ponte entre o que fui forçada a engolir e o que eu agora escolhia mastigar. A Camila, com enjoo e doçura, deitou no sofá. Dona Marta, eu tive medo de que ele te enrolasse. Ri cansado e, por isso, levei testemunha e caneta boa. Ela segurou minha mão. Obrigada por ensinar o que é servir. E o que é se servir. Eu pisquei para conter a lágrima. A gratidão dela me acertou como uma bênção. No fim do dia, uma mensagem do Paulo no grupo. Foto do recibo do carro, anúncio de venda assinado, print do banco com solicitação do FGTS e o recorte da dívida sendo abatida. O Ricardo mandou um avante. A Helena, 3 respirares desenhados com hífens. O Henrique, só um ok que, vindo dele, era elogio. Eu escrevi. Seguimos e fechei o celular. Tinha bolo de fubá no forno e silêncio bom na casa. À noite, sentei na varanda, olhei a acerola e pensei nos meus netos, menos que virão e nos que não vieram. Pensei no que eu queria que eles aprendessem na minha mesa. Que servir é gesto de amor Naldo Poder. Que perdão não é passar pano, é passar ponte. Que justiça não é grito, é acordo limpo. Lembrei da minha mãe, Sônia, e da toalha de bordado. Falei com ela em pensamento. Hoje eu fui firme sem ferir. Você ia gostar. Achei que, depois do cartório, a tempestade ia se aquietar, mas a vida, sempre ela, guardava mais uma prova menos o tipo de prova, que não cabe em documento. Assinei o corocarro, a visita de alguém que eu não esperava, e uma pergunta que eu nunca me fiz, em voz alta. E quando a porta tocou, perto das 9, eu entendi que o perdão que eu pensava ter dado ainda ia precisar aprender um novo nome. Na soleira estava uma mulher que eu só tinha visto de longe, uma vez, no mercado. Cabelos presos num coque improvisado. Casaco leve por cima de uma blusa sem pressa. Os olhos carregavam uma noite inteira. Ela ajeitou a alça da bolsa, tímida. Dona Marta, eu sou a Solange. O nome entrou como vento frio. Solange menos a companheira que ficou com o Paulo quando ele saiu de casa. Eu me apoiei de leve na porta, segurando a primeira reação que tentou nascer na ponta da língua. Desculpa a hora, ela disse. Mas eu não sabia para onde ir. O Paulo está no posto de saúde da praça. Foi sozinho, com dor no peito. Ele pediu para chamar a senhora. Disse, chama Marta. A casa, que tinha ficado leve desde o cartório, pesou, de repente. A senhora pode ir? Eu ouvi a pergunta, e por um segundo, uma voz antiga sussurrou. Deixa resolver sozinho. Outra, mais íntima, respondeu. Limite não é abandono. Peguei a bolsa, o casaco atu, e falei. Vamos. No caminho, o bairro parecia segurar a respiração. A praça tinha aquele cheiro de noite, que mistura terra úmida e promessa de chuva. O posto de saúde, quase vazio, nos recebeu com luz fria e cadeiras de plástico. O Paulo estava sentado, pálido, monitorado por um aparelho simples. Quando me vaiu, a expressão dele mudou do medo para uma coisa que eu não esperava. Alívio de menino. Você veio. Vim, eu disse. Porque respeito não é castigo. E porque medo se enfrenta acompanhado, a enfermeira explicou que não era infarto. Pressão alta, ansiedade,
Susto. Precisamos ajustar remédio e rotina. Eu agradeci. O Paulo respirou, como se a palavra não é infarto fosse um travesseiro. Solange ficou de pé, sem saber onde apoiar as mãos. Eu liguei para a senhora porque ele disse que se tinha alguém que ia falar com firmeza e sem gritar, era a senhora. Aquilo me feriu e me curou ao mesmo tempo. Firmeza sem grito, eu vinha treinando isso como quem treina passo em rua esburacada. Quando a enfermeira saiu, ficamos nós três. O relógio da parede marcava minutos que teimam. O Paulo pigarreou. Marta, eu tô com medo de morrer devendo. A frase veio curta, Sam, mete fora. Devendo dinheiro, respeito, presença. Ele olhou para Solange. Eu também te devo. Ela baixou os olhos. O silêncio pediu o nome. Eu dei. Paulo, a conta do dinheiro está sendo paga no cartório. A due se paga vivendo diferente, ela sente, com um cansaço manso. Solange respirou, a coragem subindo devagar. Dona Marta, eu não vim aqui me pôr no meio da família de vocês. Eu só não sei lidar com o medo dele. Ele grita. Sempre gritou menos comigo do que com a senhora. Mas ainda grita. Hoje, antes de vir, ele me pediu água e eu tremi. Eu não quero mais tremer. Eu reconheci aquele tremor, já foi meu. Olhei para ela sem guerra. Ninguém merece viver tremendo por dentro. Sentei ao lado da cama de observação, toquei a borda de metal gelada e perguntei ao Paulo. Simples. Quem te serve quando você não tem ninguém para mandar? Ele demorou a entender. Como assim? Servir? Eu disse. Não do prato, do cuidado. Quem você deixa te servir quando você está fraco? Ele desviou o olhar. Ninguém. E ali estava a chave que eu não tinha visto. Um homem que só sabia mandar porque nunca aprendeu a receber. Quem não recebe, manda. Quem recebe, combina. Então você vai treinar e o continue. Vai aceitar que a Solange leve sua receita no posto. Que o Henrique te busque para caminhar. Que a Helena te lembre do remédio. Que a Camila diga hoje eu não posso e você respeite. E eu vou estar perto pelo que diz respeito aos nossos filhos e ao que é justo. Não pelo que te acostuma a ser menino tardio. Ele fechou os olhos, uma lágrima teimosa. Eu não sei merecer. Merecer a gente aprende quando aceita que não merece tudo. Respondi. A enfermeira voltou com um copo de água e comprimidos. Solange segurou o copo. Posso? Ele recebeu, pela primeira vez sem cara de dívida. Bebeu em goles curtos. Eu vi, num gesto minúsculo, o ciclo dar mais um estalo. Minha mãe Sônia sussurrou do jeito dela dentro de mim. Perdão é ponte com guarda-corpo. Eu sorri, de canto. Quando o médico liberou, acompanhamos até a saída. Na porta do posto, o vento bateu de frente. O Paulo me chamou pelo nome como nos começos. Marta, eu virei. Eu queria te pedir uma coisa que talvez seja injusta. Fala, ele respirou fundo. Você pode me perdoar em voz alta? Não para me aliviar, para eu ouvir e não esquecer. Eu nunca tinha me feito essa pergunta em voz alta. Eu perdoei mesmo ou administrei? Senti o peso do avental na memória. A toalha da minha mãe. O ultrassom na geladeira. Eu me aproximei. O poste de luz nos fazendo parecer uma fotografia antiga. Paulo, eu te perdoo. Não pelo que você foi, mas pelo que a gente decidiu não repetir. Te perdoo para liberar meus filhos do seu peso, para liberar a mim do hábito de aguentar. Te perdoo com limite, com regra e com guarda-corpo. E se você quebrar a ponte, a gente fecha até consertar. Ele chorou sem disfarce. Solange chorou também. De um jeito que não era vergonha menos. Era agradecimento por um lugar onde caber. Voltamos cada um para o seu rumo. Em casa, encontrei o Henrique sentado na cozinha, a xícara de chá nas mãos. A Solange me mandou mensagem, ele disse. Disse que você foi. Fui. Ele me estudou, preocupado e terno. E a senhora? Tá bem? Sentei, mexi na colher, ouvi o tinir pequeno, que sempre me acalma. Descobri que perdão é verbo no presente. Eu não assinei um papel de esquecimento. Eu firmei um compromisso com a minha própria paz. Ele sorriu com os olhos. A psicóloga falou hoje sobre reparar em camadas. Eu ri. A Sônia, sua avó, falava de lavar a alma sem encharcar o coração.
Ficamos um tempo em silêncio bom. O relógio da galinha fez seu turno. A casa respirou. Nos dias seguintes, a rotina se ajeitou num compasso novo. O Henrique me mandou áudio depois da caminhada com o pai. A gente deu 4 voltas na praça. Ele ouviu mais do que falou. Quando o Kansu pediu para sentar, eu vi um homem que aprendeu a pedir. A Helena me escreveu. Lembrei do remédio dele sem cobrar. Ele agradeceu. A Solange um dia trouxe uma torta de maçã. É uma forma de agradecer sem invadir. Comemos na varanda, falando baixo, como quem respeita um recém-nascido dormindo. Camila, com enjoos ainda resistentes, teve a primeira consulta do pré-natal com batimento forte no aparelho. Quer ouvir, dona Marta? A médica encostou o Doppler, e o som veio como chuva apressada batendo numa telha. Tum, 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 tum. Meus olhos encheram d'água de um jeito novo. Não de dor antiga, mas de vida chegando. Olhei pro Henrique. Ele apertou-me a mão. Eu quero ser digno desse som. À noite, sentei no meu caderno e mudei a frase. Hoje o ciclo trincou. Virou hoje o ciclo aprendeu a respirar. E então, o telefone vibrou. Mensagem do Paulo no grupo. Paguei mais uma parte. Amanhã trago o comprovante. Mensagem da Solange em separado. Obrigada pela ponte com guarda-corpo. Eu sorri. Entendi, enfim. O nome novo do perdão. Fronteira amorosa. Decidimos, então, marcar um almoço diferente para o domingo seguinte. Não de prova. De celebração mansa. Nada de só combinados simples. Cada um traz um prato, cada um traz uma história curta de cuidado. O Ricardo prometeu farofa de banana. A Helena, um poema de sala de aula. O Henrique, o frango. A Camila, um suco de acerola que o bebê vai gostar de ouvir bater no liquidificador. E eu, a toalha de bordado da Sônia. Lavada de novo, não para apagar passado, mas para honrar a mesa. Eu achei que o resto seria só leveza, mas a vida gosta de testar a ponte recém-feita. No domingo, quando todos já estavam à mesa, o Paulo respirou fundo, levantou com um copo na mão e disse: Posso pedir uma bênção? Os olhos vieram para mim. Eu não sou padre, não sou juíza. Sumi. E as palavras que eu ofereci naquele momento, e a mão que eu estendi, seriam o selo do que a gente vinha trançando por dentro. Mas o que aconteceu em seguida selou a nossa história de um jeito que eu nunca imaginei. Eu me levantei devagar, sentindo o peso exato daquele gesto. A toalha de bordado da Sônia brilhava limpa. A acerola no jarro dava um vermelho de festa, e o avental novo do Henrique pendia na cadeira como bandeira de um país recém-nascido. O silêncio tinha um som, o vento batendo na janela, e o coração do meu neto pulsando numa lembrança recente. Fiz um sinal para que todos ficassem de pé. Bênção? Não cai do céu, pronta, eu disse. Ela se faz com a boca e com o corpo. Fui até a pia. Abri a torneira e deixei a água correr. Estendi as mãos sob o fio fino, como quem recolhe manhã. Primeiro a gente lava. Henrique me observou com uma atenção humilde. Lava o quê, mãe? O costume de mandar, o medo de pedir, o orgulho que grita. Sorri de canto e fechei a torneira. Sequei devagar, sem pressa. Agora, a gente abençoa. Voltei para a mesa. Olhei para o Paulo, não como se olha um réu, mas como se encara um viajante que, enfim, encontrou a estrada. Você pediu bênção. Bênção se dá com condição quem recebe honra. Ele assentiu. As mãos trêmulas, o corpo quieto. Eu abençoo a sua presença, se ela vier de sapato descalço. Entra, convive, ajuda, aprende, e quando tropeçar, pede licença e levanta. E se o grito vier, a porta se fecha por um dia, 2. O tempo que for preciso para lembrar a regra. Aqui não tem castigo, tem consequência. Depois toquei a mão da Camila, que morava agora entre o enjoo e o milagre. Eu abençoo você, minha filha, com a coragem de dizer não, e com a doçura de dizer sim quando quiser. Que esse bebê cresça ouvindo por favor e obrigado como música de ninar. Ela chorou manso, acariciando a barriga ainda discreta. Amém, sussurrou.
Segurei a mão do Henrique. Era grande e ao mesmo tempo ainda cabia dentro da minha, como quando ele tinha febre e eu media com a boca a distância entre a vida e a calma. Eu te abençoo com humildade para continuar aprendendo e firmeza para proteger sem controlar. Servir é verbo de gente forte. Você é forte. Ele baixou a cabeça e eu vi um homem inteiro ali. O menino não tinha desaparecido, tinha encontrado lugar. A Helena se aproximou. E eu dei um beijo no alto do coque. Eu te abençoo com descanso, minha filha. Você passou tempo demais recolhendo cacos. Agora, recolhe flores. E quando cansar, senta sem pedir desculpas. Ela riu chorando. Prometo tentar. Voltei meus olhos para o Paulo. Ele esperava seu pedaço de pão. E você, eu disse. Você não é mais o homem que grita no corredor. Você é um homem que aprendeu a pedir ajuda num posto de saúde. Segue pedindo segue. Pagando, segue caminhando. E se um dia esquecer, a gente te lembra menos com limite. Bênção não é salvo-conduto, é guarda-corpo. Ele colocou o copo na mesa, devagar. Eu aceito. A palavra saiu clara, sem ferrolhos. O Ricardo, sempre ele, completou com humor que costura. Então está abençoado e combinado. Rimos. O riso, quando respeita a ferida, vira cura. O almoço correu como rio depois da cheia. Manso, o frango do Henrique ficou dourado, a farofa do Ricardo veio com banana no ponto. A salada da Camila tinha um frescor de começo. E a Helena recitou um poema que escreveu com os alunos sobre voz baixa, que não é silêncio. No meio, o Paulo levantou um papel dobrado. O comprovante do FGTS liberado e a quitação quase completa do condomínio. Não fizemos festa, fizemos registro. Eu tirei uma cópia para minha pasta, beijei a testa da minha mãe na moldura. Obrigada, Sônia, por me ensinar a bordar limites. E voltei para a mesa. Quando a louça já tinha sido lavada pelo Henrique, sem anúncio, levamos as cadeiras para a varanda. À tarde, pousava devagar. O bairro tinha barulho de criança brincando e de rádio de vizinho. Foi aí que o Paulo se aproximou de mim, sem plateia. Marta, posso te pedir outra bênção? Sorri, cuidado. Bênção aqui vem com rodapé. Ele riu. Eu queria pedir licença para te agradecer. Não por ter me recebido de volta. Você não me recebeu de volta. Você me recebeu direito. Queria te agradecer por ter me dado um lugar que não me põe acima nem abaixo. Eu nunca soube ficar no meio. As palavras me trouxeram um calor diferente. Eu também aprendi. Aprendi que perdão não é apagar. É aceitar lembrar sem doer todo dia. Ele olhou para o chão, chutou de leve uma folha seca. E se um dia eu amarrotar de novo, eu respirei. A gente desamassa juntos. Cada um com seu ferro, e se queimar, cada um cuida da própria bolha ela sente-o, entendendo a metáfora como se fosse notícia. À tardinha, o céu ganhou a cor do avental do Henrique. Antes de ir embora, pedi que todos se aproximassem. Vamos fazer um gesto para guardar. Coloquei a toalha de bordado sobre as mãos de cada um. Uma de cada vez, como quem passa um bastão. Essa toalha viu grito e viu silêncio. Hoje, ela vê acordo. Quem tocar nela se lembra. Aqui a gente se serve. Henrique apertou minha mão por cima da toalha. Mãe, eu te devo um pedido de perdão antigo. Você já pagou com atitude, respondi. A Camila me abraçou. E o bebê, ali dentro, pareceu pulsar forte, como quem também dizia obrigado. A Helena tirou uma foto, não para postar, mas para guardar. Escreveu atrás. Dia em que a mesa virou ponte, o Ricardo levou a farofa que sobrou e a tarefa de sempre. Manter a leveza sem cortar a verdade. O Paulo, por fim, ficou parado no portão por uns segundos. Posso voltar domingo que vem? Pode, eu disse. Se trouxer o mesmo respeito, ele ergueu a mão. Promessa, sem juramento. Quando a casa esvaziou, a noite entrou pelas frestas com cuidado. Sentei na cozinha, de frente para o ultrassom imantado na geladeira, e abri meu caderno de contas e rezas. Escrevi, com letra firme. Hoje eu entendi o que é servir. É sustentar a mesa com amor e com regra. Hoje eu entendi o que é perdoar. É abrir a ponte e instalar o guarda-corpo. Hoje eu entendi o que é justiça. É caneta e coração. Na mesma linha. Fechei os olhos
e voltei ao primeiro domingo desta história, menos o grito do Henrique. O avental amarrado, o silêncio que gritou. A Marta de lá teria medo do que eu fiz hoje. A Marta de hoje sabe. Força não é voz alta, é dignidade que chega primeiro. E quando as minhas pernas tremerem de novo, porque elas ainda tremerão iume com raco, eu vou lembrar que naquele dia eu pus o avental no meu filho e ensinei que servir não é obedecer, é amar sem se sumir. No alto da parede, a galinha do relógio marcou 9h20. O som me trouxe a voz da Sônia, doce e firme. Minha filha, quando a gente muda uma regra silenciosa, o silêncio agradece. Eu sorri. Fui até a janela, olhei a praça onde o Paulo agora caminha, devagar. O vento bateu nos meus braços como quem põe um xale. Agradeci, por mim, pelo meu filho, pela minha nora, pelo homem que reaprende tarde, pelo bebê que chega cedo, antes do dormir. Mandei uma mensagem no grupo da família, domingo que vem tem sopa. Quem chega, ajuda a cortar. O Henrique respondeu com uma foto de cebolas. A Camila mandou um emoji de coração verde. A Helena escreveu presente. Professora, o Ricardo. Uma piada ruim sobre alho. E o Paulo, apenas. Posso trazer pão? Eu escrevi. Pode. E traga paciência, é o manduambo. Ok que, dessa vez, veio cheio de paz. A mesa está posta dentro de mim. E, se um dia o vento quiser virar de novo, eu já sei onde guardar as facas e como alcançar o pano de prato. Não para limpar gritos, mas para continuar servindo respeito. Foi ali, na minha cozinha simples, que eu entendi o que é ser mãe. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.